Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Você viu aí a questão da medida, da portaria que foi emitida para determinar o fechamento dos hospitais de custódia em todo o Brasil? Você ficou sabendo disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Alguns têm dito que isso colocará nas ruas pessoas de elevada periculosidade. Outros têm argumentado que isso vai fazer com que pessoas comuns sejam atendidas no Sistema Único de Saúde, junto com esses outros que realizaram delitos ali muito sérios. E como é que ficaria essa história toda, então, a partir de agora, já que desde o dia 15 de maio existe uma resolução determinando o fechamento desses hospitais. Um negócio que a gente tem que ficar de olho aí, tá? Faz parte, claro, de uma política de desencarceramento que é muito defendida por vários setores progressistas aí, mundo afora. Então, é importante você entender esses detalhes, essas teorias, o que está por trás, para onde que a sociedade está indo. Isso aí tem a ver com aquela ideia também do famoso abolicionismo penal, né, onde certas condutas que eram consideradas proibidas deixam de ser reputadas como atitudes ali ilegais. E assim, a gente vai vendo uma grande engenharia social tomando forma. Inclusive, falando em engenharia social, foi lançado aí o maior livro sobre engenharia social dos últimos anos e é aquele livro que eu tenho dito para você que você precisa ler este ano. E este não é outro senão o livro do Klaus Schwab, que é o cabeça do Fórum Econômico Mundial, o livro Crise Sanitária e o Grande Reset, saindo de R$ 75,00 por R$ 52,00 na grande promoção que está na livraria Daniel Lopes, onde você também pode adquirir, por exemplo, o meu livro Mínimo sobre o Manifesto do Partido Comunista, também com 30% de desconto, saindo de R$ 22,00 por R$ 15,00. Vale muito a pena, links aqui embaixo. Aqui embaixo também está o link do Clube de Leitura 2023, onde você pode estudar diretamente comigo. E estudando ali diretamente comigo, você vai estudar um livro por mês, 12 livros no ano, mais 2 livros bônus, ok? Aula semanal, live mensal. É claro que o curso são os vídeos das aulas, os livros você adquire separadamente nos links aqui abaixo, tá bom? Vamos ao nosso conteúdo de hoje, então, entender o que está por trás dessa resolução aí para acabar com os hospitais de custódia, o que pode acontecer diante disso, qual foi a reação e a resposta da classe especializada médica psiquiátrica, ok? Então, no último dia 15 de maio, entrou em vigor uma resolução que está prevendo esse fechamento aí dos hospitais de custódia em todo o país, que obviamente foram criados para tratamento psiquiátrico de pessoas que cometeram delitos ali, mas que ao mesmo tempo sofrem de enfermidades mentais. Essa medida tem gerado muita polêmica, tanto na internet quanto entre especialistas, porque existe um grande receio de que esses condenados por delitos considerados graves sejam atendidos no Sistema Único de Saúde, o SUS, junto com outras pessoas que não tenham realizado qualquer tipo de delito. Isso pode gerar um problema de segurança, inclusive não apenas para aqueles que buscam ajuda no SUS, mas para os profissionais que atuam nessas áreas. Essa resolução ela foi baixada recentemente agora para regulamentar uma lei antiga de 6 de abril de 2001. Você vê aí uma lei que tem mais de 22 anos, que é a Lei 10.216, a chamada Lei Antimanicomial. No dia 10, então, agora do mês de maio, antes do dia 15, que era o prazo final para o fechamento desses hospitais de custódia, no dia 10, o Conselho Regional de Medicina lá do Distrito Federal, ele defendeu que o fim desses hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos representaria um grande risco para a população e para os profissionais. Representantes dessa própria entidade, né, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, defenderam que o Sistema Único de Saúde ele simplesmente não tem condições de atender esse tipo de paciente, porque isso poderia representar, inclusive, além de uma preocupação com a integridade física das pessoas que procuram atendimento no SUS, das pessoas também que trabalham no SUS, isso poderia, além disso, representar o descumprimento de uma outra lei, que é a Lei 10.216 de 2001, a própria lei, né, que diz
que é necessário garantir o tratamento para aqueles que sofrem de questões mentais. Ou seja, a mesma lei que está sendo usada para acabar com esses hospitais de custódia também pode ser descumprida com essa medida, uma vez que o SUS não tem, a princípio, funcionários, profissionais qualificados para atender esse tipo de caso e nem uma estrutura física também condizente. Essa é a argumentação do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Além disso, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul também criticou a decisão, afirmando que não foram ouvidos os profissionais da área e isso poderia, inclusive, piorar a situação de lotação nos hospitais. Além dos Conselhos Regionais de Medicina do Distrito Federal do Rio Grande do Sul, também os Conselhos de Goiás e São Paulo se manifestaram contrariamente a essa resolução. Já houve uma reação da parte do Legislativo, uma vez que alguns deputados solicitaram a realização de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, para discutir exatamente esse tema. Isso porque, segundo estimativas aí, são cerca de 5.800 indivíduos que, com essa medida, seriam colocados junto a pessoas comuns nos hospitais e nos postos de atendimento do Sistema Único de Saúde. Por isso, alguns desses especialistas estão argumentando que a situação levanta grandes preocupações e riscos à integridade das pessoas que buscam ajuda lá no SUS e dos próprios profissionais de saúde. Isso nos lembra quase aquela cena da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, né? Quando os internos desse sistema da Bastilha que era um sistema obviamente prisional, são liberados na sociedade, né? E é claro que quando a gente entende um pouco da influência, ou seja, de onde vem esse tipo de postura antimanicomial e dessa política de desencarceramento tão valorizada pelos setores progressistas, a gente percebe um pouco do que está por trás e de para onde isso pode ir. A gente não pode esquecer que essa política antimanicomial e também de desencarceramento vem de trabalhos, por exemplo, como do filósofo francês Michel Foucault, seja com seu livro A Sociedade Punitiva, onde ele critica essa ideia de punir tudo, ou também no seu livro, que foi fruto da sua tese de doutorado, lá na Sorbonne, que é o livro A História da Loucura na Idade Clássica, né? Em francês, Histoire de la Folie, ou seja, História da Loucura, à l'âge classique, né? Na Idade Clássica, publicado em 1962, lá na França, pela editora Gallimard, mas foi traduzido por português em 1978. Né? Hoje está com outra editora, a editora Perspectiva detém o direito dessa obra, né? E a obra vai apresentar um estudo do Michel Foucault a partir da sua teoria ou seu método da arqueologia histórica, né? Então ele vai pensar sobre a história das ideias, como a ideia de loucura foi evoluindo, né? Não só as ideias, as práticas, as instituições, como isso aparece na arte, na literatura, né? E como o tema da loucura foi aparecendo. E essa foi a primeira grande obra do Foucault, né? Escrita quando ele ainda era diretor da Maison de France, lá na Suécia. E nesse trabalho, né, ele começa ali, a partir da Idade Média, estudando, né, a exclusão física social daqueles que eram os leprosos, né? E aí ele vê como é que essa exclusão social do leproso vai evoluindo para a exclusão social do louco. E aí ele diz que durante a Renascença, o tratamento do louco era muito diferente. O louco era tratado como um fenômeno corriqueiro, né? Porque eles entendiam que os homens não conseguiam entender por completo as razões de Deus. Foucault, por exemplo, vai citar o Dom Quixote de Miguel de Cervantes, que retrata os homens ali como seres fracos, né, diante dos desejos, das dissimulações, e por isso o louco é entendido como aquele que chegou próximo demais da razão de Deus. E nem por isso deixava de ser aceito no meio social. Segundo Michel Foucault, foi só depois do século XVII, num movimento que ele descreve como o grande confinamento, que esses chamados membros irracionais da população começam a ser recolhidos em instituições e separados da sociedade. Michel Foucault vai criticar isso, dizendo que muitas vezes
esse chamado louco que está sendo retirado da sociedade está apenas sendo excluído do convívio porque ele não compactua com o status quo e ele tem opiniões críticas ao estado de coisas e às hierarquias estabelecidas. Então existe uma influência muito grande do Michel Foucault nessa postura, uma influência que a gente já vê muito antes disso, né? Obviamente, muito antes de Michel Foucault escrever a História da Loucura, o nosso talvez maior escritor de todos os tempos, Machado de Assis, já havia escrito uma obra sobre isso, que é o Alienista, né? Que é uma obra ali de 1882, sensacional, que conta a história do Dr. Simão Bacamarte, que é um alienista. O que é alienista? Alienista era como eram designados os psiquiatras na época. E o Simão Bacamarte, o Dr. Simão Bacamarte, ele constrói a Casa Verde, um local para realizar estudos inéditos ali sobre a mente humana, mas o que acaba acontecendo é que ele mesmo percebe que ele, o chefe dessa casa, ele mesmo está fora da sua razão e ele acaba internando a si mesmo, né? Então, uma crítica também dessa postura, né, de encarceramento dos loucos. Então, é um assunto que deve nos chamar muita atenção. Agora, a gente precisa saber qual é a motivação disso. É claro que a lei foi motivada, essa lei antimanicomial foi motivada, segundo eles, em resoluções internacionais que defendem que as pessoas precisam ter um tratamento digno. Porém, o Estado precisa ter uma capacidade para lidar com essas pessoas, colocar realmente, como diz o comentário, a nota emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, colocar essas pessoas que cometeram delitos e têm esses transtornos, junto com pessoas que não têm esse tipo de problema, para serem atendidos conjuntamente no Sistema Único de Saúde, pode trazer um enorme problema. Agora, se o objetivo é instaurar o caos, parece que vai servir muito bem para esse objetivo, uma vez que desde o Império Romano a gente conhece aquela história da expressão latina ordo ab cao, a ordem a partir do caos, né? A gente sabe que instaurando o caos, cria-se o cenário favorável para a instauração de uma ordem nova. E não é outra coisa que é tratada nesse livro novo aí no lançamento, que eu tenho falado para vocês, A Crise Sanitária e o Grande Reset, do Klaus Schwab. Vale muito a pena, 30% de desconto no lançamento. E é claro que a grande agenda da Ordem Internacional Nova foi publicada em 1848 por Marx, e aqui a gente tem um mínimo sobre o Manifesto do Partido Comunista, que eu trago para vocês aqui como um lançamento, também com 30% de desconto. Dei uma olhada aqui embaixo, tá? O que você acha disso? Você acha que vai gerar um caos na sociedade, essa história toda? Deixe sua opinião aqui embaixo, e nos links aqui embaixo estão, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, estão os links para o Clube de Leitura da Neolópsia e também para você adquirir os livros na promoção na livraria com até 70% de desconto. Dá uma olhada lá, dá uma pechinchada lá que você vai encontrar muita coisa boa lá na livraria só nesse mês de maio. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!